Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a palavra de Deus. Hoje, no 332º dia, trago para leitura e comentários bíblicos o livro do profeta Ezequiel, capítulo 48, livro de Salmo, capítulo 123 e o livro de Atos, capítulo 8, dos versículos 26 ao 40. Neste momento, você precisa estar de posse de um bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia é tão importante quanto a sua leitura diariamente nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e a esperança. Enquanto você prepara o nosso kit de fé, trago uma mensagem rápida. Todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta, agora, a leitura da Bíblia. Orar, meditar, refletir. A Bíblia Sagrada está cheia de promessas. Precisamos acreditar na palavra de Deus. Alimente a sua fé. A sua palavra tem muito mais força do que as coisas contrárias. Estamos vivendo um tempo em que devemos abrir os olhos. Satanás não está aqui para roubar o seu carro, sua casa, sua roupa, seu apartamento, celular, relógio. Ele vem para roubar agora esta semente, este estudo bíblico, a sua fé e os propósitos que Deus tem para você. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado, incentivar a leitura da Bíblia, estudar. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura e a restauração. A compreensão da palavra vem através da revelação pelo Espírito Santo. Senhor, revele a compreensão de sua palavra. Jesus Cristo, me dê compreensão de sua palavra hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro do profeta Ezequiel, capítulo 48. Os limites de 7 tribos. São estes os nomes das tribos, desde a parte extrema do norte, via Etlon, até a entrada de Ramate, até Hazar-Enom, o limite norte de Damasco, até junto de Ramate, e desde o lado leste até o oeste. Dan terá uma porção. Limitando-se com Dan, desde o lado leste até o lado oeste, Aser terá uma porção. Limitando-se com Aser desde o lado leste até o lado oeste, Naftali terá uma porção. Limitando-se com Naftali desde o lado leste até o lado oeste, Manassés terá uma porção. Limitando-se com Manassés desde o lado leste até o lado oeste, Efraim terá uma porção. Limitando-se com Efraim desde o lado leste até o lado oeste, Ruben terá uma porção. Limitando-se com Ruben desde o lado leste até o lado oeste, Judá terá uma porção. Limitando-se com Judá desde o lado leste até o lado oeste, ficará a região sagrada que vocês devem separar. Terá 12,5 quilômetros de largura e o mesmo comprimento que o das outras porções, desde o lado leste até o lado oeste. O santuário estará no meio dela. A região que vocês devem separar ao Senhor terá 12,5 quilômetros de comprimento e 5 quilômetros de largura. Esta região sagrada será dos sacerdotes. Terá ao norte 12,5 quilômetros, a oeste 5 quilômetros de largura, a leste 5 quilômetros de largura e ao sul 12,5 quilômetros de comprimento. O santuário do Senhor estará no meio dela. Será para os sacerdotes santificados, para os filhos de Zadok, que cumpriram o seu dever e não se desviaram como fizeram os levitas, quando os filhos de Israel se desviaram. Será uma região especial dentro da região sagrada, um lugar santíssimo, fazendo limites com a porção dos levitas. Os limites dos sacerdotes e dos levitas. Os levitas terão uma área de 12,5 quilômetros de comprimento por 5 quilômetros de largura, paralela à porção dos sacerdotes. Seu comprimento total será de 12,5 quilômetros e a largura será de 5 quilômetros. Não poderão vender nem trocar nenhuma parte dessa área. A melhor parte da terra não pode ser transferida a outros, porque é santa para o Senhor. Os limites da cidade.
A área que restar de 2,5 km de largura por 12,5 km de comprimento será para o uso civil da cidade, para habitação e para arredores. A cidade ficará no meio. Estas serão as suas dimensões. O lado norte, de 2.250 metros. O lado sul, de 2.250 metros. O lado leste, de 2.250 metros. E o lado oeste, de 2.250 metros. Os arredores da cidade serão ao norte, de 125 metros. Ao sul, de 125 metros. A leste, de 125 metros. E a oeste, de 125 metros. Quanto à área restante, paralela à região sagrada, será de 5 quilômetros para o leste e de 5 quilômetros para o oeste. E o seu produto será para o sustento daqueles que trabalham na cidade. Essa parte será cultivada pelos trabalhadores da cidade, provindos de todas as tribos de Israel. A região sagrada terá 12,5 km de cada lado, formando um quadrado, e incluirá a propriedade da cidade. A área do príncipe. O que restar de ambos os lados da região sagrada e da propriedade da cidade será do príncipe. Aquilo que se estende dos 12,5 km em direção do leste e também dos 12,5 km em direção oeste, paralelamente com as porções, será do príncipe. A região sagrada e o santuário do templo estarão no meio. A área que pertence aos levitas e a cidade estará no meio daquilo que pertence ao príncipe. A área entre o território de Judá e o território de Benjamim será do príncipe. Os limites das outras 5 tribos. Quanto ao resto das tribos, desde o lado leste até o lado oeste, Benjamim terá uma porção. Limitando-se com Benjamim, desde o lado leste até o lado oeste, Simeão terá uma porção. Limitando-se com Simeão, desde o lado leste até o lado oeste, Issacar terá uma porção. Limitando-se com Issacar, desde o lado leste até o lado oeste, Zebulon terá uma porção. Limitando-se com Zebulon, desde o lado leste até o lado oeste, Gade terá uma porção. Limitando-se com o território de Gade ao sul, o limite será desde Tamar até as águas de Meribá-Cádiz, ao longo do ribeiro do Egito até o Mar Grande. Esta é a terra que vocês repartirão como herança para as tribos de Israel, e estas são as suas porções, diz o Senhor Deus. Os portões da cidade. São estas as saídas da cidade. Do lado norte, que mede 2.250 metros, 3 portões: o portão de Ruben, o de Judá e o de Levi, sendo que os portões da cidade terão os nomes das tribos de Israel. Do lado leste, 2.250 metros, e 3 portões, a saber, o portão de José, o de Benjamim e o de Dan. Do lado sul, 2.250 metros e 3 portões: o portão de Simeão, o de Issacar e o de Zebulon. Do lado oeste, 2.250 metros e os seus 3 portões: o portão de Gade, o de Aser e o de Naphtali. O contorno será de 9 quilômetros, e o nome da cidade desde aquele dia será: O Senhor está ali. Amém. Compreendendo o versículo 48, trago aqui, para dar entendimento à mensagem, uma exposição bíblica do capítulo 47, versículo 3 ao capítulo 48, versículo 7, incluindo os versículos 23 a 29. No reino milenar, as fronteiras das tribos seriam completamente diferentes do que haviam sido antes de Israel cair nas mãos da Assíria e Judá nas da Babilônia. Os limites da terra, conforme capítulo 47, versículos 13 a 23, teriam a ver com o que Moisés descreveu em Números 34, mas a porção de cada tribo cortaria a terra em linha reta. De norte a sul, as tribos seriam Dan, Aser, Naphtali, Manassés, Efraim, Ruben e Judá.
Trago também exposição bíblica dos versículos 30 a 35. Esta seria uma Jerusalém do reino, uma nova cidade para a nova nação e a nova era. As portas de Jerusalém sempre foram importantes, conforme Neemias 3, também Salmos 48, capítulo 87, versículo 12, e 122, versículo 2. Mas aqui a cidade teria 12 portas, tendo cada uma o nome de um dos 12 filhos de Jacó, em vez de Efraim e Manassés, 2 portas. Haveria José uma porta e Levi teria outra porta. Qualquer gentio que estivesse vindo à cidade para aprender sobre o Senhor teria de entrar nela por uma dessas portas e se lembrar de que a salvação vem dos judeus, conforme João 4, versículo 22. A cidade teria aproximadamente 5 quilômetros quadrados. Essas portas, é claro, fazem-nos lembrar das portas da cidade santa que João descreveu em Apocalipse 22, versículo 10 a 13, capítulo 21. E eu encerro a compreensão do livro do profeta Ezequiel, capítulo 48, trago o versículo 35. A característica mais importante da nova cidade seria a presença do Senhor no meio de seu povo unido, conforme capítulo 35, versículo 10. O novo nome seria Javé Samá, o Senhor está aqui. Esse é um dos 7 nomes compostos do Senhor encontrados no Antigo Testamento. Javé Jiré, o Senhor proverá, conforme Gênesis 22, versículos 13 e 14. Javé Rafá, o Senhor que cura, Êxodo 15, versículo 26. Javé Shalom, o Senhor é paz, conforme Juízes 6, versículo 24. Javé Sidkenu, o Senhor é a nossa justiça, conforme Jeremias 23, versículo 6. Javé Samá, o Senhor está aqui, Ezequiel 48, versículo 35. Javé Nis, o Senhor é a minha bandeira, conforme Êxodo 17, versículos 8 a 15. E Javé Han, o Senhor é o meu pastor, conforme Salmos 23, versículo 1. Vamos para a leitura no livro de Salmo, capítulo 123. Oração por compaixão. Cântico de peregrinação. A ti que habitas nos céus, elevo os olhos. Como os olhos dos servos estão atentos às mãos dos seus senhores e os olhos da serva à mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão atentos ao Senhor nosso Deus, até que tenha compaixão de nós. Tem compaixão de nós, Senhor, tem compaixão, pois estamos saturados de tanto desprezo. A nossa alma está saturada da zombaria dos arrogantes e do desprezo dos soberbos. Amém. Compreendendo o livro de Salmo, capítulo 123, trago o versículo 1. A expressão "levanto os meus olhos" ao Senhor significa confiar nele e entregar-lhe os problemas pela fé. Tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador de nossa fé. Referência a Hebreus 12, versículo 2. O trono de Deus é mencionado muitas vezes no livro de Salmos, conforme capítulo 9, versículos 4, 7, capítulo 11, versículos 4, capítulo 45, versículo 6, capítulo 47, versículo 8, capítulo 93, versículo 2, capítulo 97, versículo 2, capítulo 103, versículo 9. E, para os cristãos, hoje, seu trono é um trono de graça, conforme Hebreus 4, versículos 14 a 16. A vida de fé começa quando confiamos no Senhor pela fé e esperamos nele para ter salvação. Referência a Isaías 45, versículo 22. A vida de fé continua enquanto mantivermos os olhos da fé em Jesus. Referência a Hebreus 12, versículo 2. E isso culminará com a fé se transformando em visão, e nós veremos Jesus em sua glória. Referência 1 João capítulo 3, versículos 1 a 2. Compreendendo o versículo 2, nos países orientais, os senhores muitas vezes davam ordens aos seus servos por meio de sinais com as mãos. Por isso, eles mantinham os olhos nas mãos do Senhor. Era isso que lhes dava direção para o trabalho. Contudo, a
mão do Senhor era também a fonte da provisão deles, o que eles precisavam para seu sustento diário. Finalmente, a mão do Senhor os protegia nos momentos de perigo. O mesmo acontece com o povo de Deus hoje. Nossa direção, provisão e proteção vem da mão do nosso Senhor. Aleluia! E sua mão nunca falha. Até o coração de um rei está nas mãos do Senhor, conforme Provérbios 21, versículo 1. Por isso, o frágil remanescente de Deus em Jerusalém não tinha de temer as nações ao seu redor. E eu encerro a compreensão do livro de Salmo, capítulo 123, trago a exposição bíblica dos versículos 3 e 4. Não somos apenas súditos do rei, conforme versículo 1, e agentes do mestre, conforme versículos 2 e 3. Somos também os filhos de um pai misericordioso que ouve os clamores de seus filhos e vem ao socorro deles. Ele tem graça e misericórdia para cada situação. Se você tem sido objeto de risos e de críticas por pertencer a Jesus Cristo, você faz parte de um grupo de elite e não precisa ter vergonha ou começar a procurar um lugar para se esconder. A graça à sua disposição no trono da graça do Deus de toda a graça. Por isso, a Ele levante os olhos da fé. Vamos para a leitura no livro de Atos, capítulo 8, dos versículos 26 a 40. Filipe e o eunuco. Um anjo do Senhor disse a Filipe: levante-se e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Filipe se levantou e foi. Havia um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém e estava regressando ao seu país. E assentado na sua carruagem, vinha lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. Então perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como poderei entender se ninguém me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se ao seu lado. Ora, a passagem da Escritura que ele estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante do seu tosquiador, ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Então o eunuco disse a Filipe: peço que você me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de outra pessoa? Então Filipe explicou. E começando com esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Seguindo pelo caminho, chegaram a certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse: eis aqui água. O que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito se você crê de todo o coração. Então ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem, ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe e o eunuco não o viu mais. E este foi seguindo seu caminho cheio de alegria. Mas Filipe foi visto outra vez em Azoto, e seguindo viagem, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Amém. Compreendendo o livro de Atos, capítulo 8, dos versículos 26 a 40, trago o versículo 26. Filipe não era somente um pregador fiel, mas também um obreiro obediente. Assim como seu mestre, ele estava disposto a deixar a multidão e lidar com uma única alma perdida. O anjo poderia ter dito a esse oficial etíope como ser salvo. Mas Deus não deu essa comissão aos anjos, mas ao seu povo. Compreendendo o versículo 32, Filipe leu a passagem sobre ser levado como ovelha para o matadouro.
A ideia do sacrifício substitutivo pode ser encontrada no início até o fim da Bíblia. Deus matou animais para que pudesse vestir Adão e Eva, conforme Gênesis 3, versículo 21, e providenciou um carneiro para morrer no lugar de Isaque, conforme Gênesis 22, versículo 13. Na Páscoa, cordeiros inocentes morriam pelo povo de Israel, conforme Êxodo 12, e todo o sistema religioso judaico estava baseado no derramamento de sangue, conforme Levítico 17, especialmente versículo 11. Portanto, Jesus Cristo cumpriu os modelos e as profecias do Antigo Testamento, referência a João 1, versículo 9 e Apocalipse, capítulo 5. E eu encerro a leitura da Bíblia em 365 dias e também da compreensão do livro de Atos, capítulo 8, dos versículos 26 a 40, trago o versículo 40. Enquanto traçamos a expansão do Evangelho durante este período de transição, conforme capítulos 2 ao 10, vemos como o Espírito Santo alcança o mundo inteiro. No capítulo 8, o etíope que se converteu era descendente de Cã, conforme Gênesis 10, versículo 6, em que Cush refere-se à Etiópia. No capítulo 9, Saulo de Tarso é salvo. Ele era judeu e, portanto, descendente de Sem, conforme Gênesis 10, versículos 21 a 22. No capítulo 10, vemos o relato de gentios se encontrando com Cristo, e eles são os descendentes de Jafé, conforme Gênesis 10, versículos 2 a 5. O mundo todo foi povoado por Sem, Cã e Jafé, conforme Gênesis 10, versículo 1, e Deus quer que seus descendentes, ou seja, toda a humanidade, ouçam a mensagem do Evangelho. Referência a Mateus 28, versículos 18 a 20 e Marcos 16, versículo 15. As palavras de hoje foram semeadas para as nossas vidas, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor. Que Deus nos abençoe abundantemente.